E aí, galerinha, muito bom. Boa, queria falar bom dia, galera. Muito boa noite a todos. 20h48, 6/9/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direta, pode ser muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vem comigo, que eu sei que vocês gostam de gráfico, vamos para o que interessa. O que vai acontecer com o Bitcoin, galera? Bom, primeiramente, a gente teve uma desvalorização interessante aqui no Bitcoin, desde aquele último topinho ali, né? A gente conseguiu ali fazer atualmente 19%, né? Quase 20% aí de queda no Bitcoin em um momento onde todo mundo está desesperado, né? E esse momento aqui é um momento interessante e a gente estava comentando justamente isso nas últimas análises que a gente estava falando. Se o mercado ele fechasse aqui positivo, a maior chance era do mercado chegar para vir bater 70, se fechasse negativo abaixo de 63 ou romper 63, possivelmente o próximo alvo seria região de 57, outro alvo aqui, que seria a região de 56 agora, atualmente, né? Para vir buscar essa última região aqui, que seria 50% da barra de atividade profissional. E olha só, a gente chegou justamente nessa região e agora a gente fez uma atividade profissional não tão elevada como essa, mas aqui numa região muito interessante. E o que os players institucionais estão fazendo? Eles estão vendendo mesmo? Será que eles estão vendendo mesmo? Olha só, a gente tem aqui o nosso querido OBV, o OBV que a gente marcou aquele fundo da última barra do dia 5 de agosto de 2024, e aí a gente começou a andar aqui em período de acumulação, até que a gente rompeu para cá e teve tudo para subir. E aí o mercado vem e acaba fazendo essa correção aqui. Se eu pegar essa correção, se eu fizer esse movimento aqui, a gente praticamente bateu nos 50%, será? Vamos ver aqui. Não. Seria lá nos 69 a 73, mas é o que eu estava falando para vocês, né? Então a gente chegou aqui nessa região e não teve mais força para continuar essa alta, né? Então a gente teve essa correção aqui. Eu estava esperando ali algo por volta aí dos 53, perdão, não era nem aqui, era aqui, ó. Algo de 71, né? 71 a 55 mil dólares. É o que eu estava esperando para o Bitcoin. Só que aí a gente teve essa queda. Só que essa queda, galera, foi uma queda que eu também estava falando para vocês, a possibilidade, por conta da situação atual, né? Ou seja, a gente poderia vir buscar o primeiro teste na parte dos 50%. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a ferramentazinha aqui, né? E o que eu estava falando para vocês? Era justamente isso aqui, ó. A gente tem aqui a barra de atividade profissional, né? E eu tinha aqui praticamente os 50% dessa barra total, né? Está passando mais ou menos por aqui, ó. Isso aqui seria os 50%, então, dessa barra. Então, o mercado, se ele fizesse uma correção mais forte, ele poderia vir buscar a região de 50 e eu ainda estaria tranquilo. O que não pode ficar abaixo dos 50%, porque aí já começa a abrir um alarme aqui na minha cabeça. Se não romper aqui para cima, então possivelmente a gente pode vir mais quedas. Então, será que a gente poderia estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 para poder fazer um movimento de alta? Tá? Isso aqui é uma das possibilidades. Eu até falei para vocês sobre isso, porém, ainda não retiro o que eu disse. Tá? O que a gente está vendo nesse exato momento ali é um teste de demanda, um teste de oferta em cima da barra do dia 5 de agosto. Tanto que a gente teve atividade profissional aqui. Não foi tão elevada como essa, mas a gente teve esse momento. E esse momento aqui a gente já passou por algumas vezes. Eu vou mostrar isso para vocês nos gráficos anteriores. Tá? Então, esse movimento é um movimento que a gente estava falando. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Então, para quem me segue, eu publiquei isso aqui, ó, né, nesse dia aqui. Não sei agora qual é o dia, não sei onde veja aqui essa parada. Mas olha só, a gente estava aqui praticamente na linha roxa, né? E é justamente na linha roxa aqui que a gente estava. Deixa eu ver quantos dias. Estava aqui no segundo dia. Ou seja, eu gravei aqui, ó, por volta aqui do dia 25 de agosto de 2024. Eu estava falando aqui, né? E olha só o que eu falei nesse momento. Só um momento. Deixa eu só dar uma configurada aqui. Eu já volto. Para a galera ficar comprando aqui para o mercado ele subir, eles têm que esperar que o preço chegar nessa região aqui para comprar sem alterar o preço médio deles, porque eles podem comprar muito sem alterar o preço médio. Se eles comprarem aqui, o preço médio deles vai começar a se movimentar, né? Então, não é muito interessante. Então, beleza. Para a minha pessoa aqui, né? Para eu comprar Bitcoin, novamente, já que já fiz 2 entradas, o preço ele tem que vir testar essas regiões aqui.
aqui é ponto de compra para mim, ou seja, ele perde 57, mais ou menos. Então não vale a pena eu comprar nessa região aqui para mim, que já comprou nessa região. Se tu não tivesse comprado nessa região e nem nessa região, tu compraria aqui? Não, eu esperaria novamente o mercado chegar nessa região aqui. Ah, mas e o mercado não chegar nessa região. Aí paciência, né, galera? Por isso que eu já comprei nessas regiões aqui, beleza? Agora, se tu acha que 10% aí não vai influenciar e tudo, então, cara, aqui, né, é uma boa opção aqui. Se tu não liga para esse 10% aqui negativo, caso aconteça a correção, beleza? Tá? Então, esse ponto é interessante. Ah, mas eu quero comprar nessa região aqui, eu vou botar uns 50% nesse canalzinho bem aqui. Então, meu stop fica nessa região, também pode ser uma opção, tá? Também pode ser uma opção. Mas eu dou sempre essa margem aqui de correção maior aqui pro Bitcoin, beleza? Certo? Ou seja, tá aqui o maior candle, os 50% tá passando aqui na região dos 53, ou seja, a margem é essa aqui, tá? A margem é essa aqui. Até aqui eu não vou ficar preocupado com o Bitcoin. Rompeu aqui, como eu falei para vocês agora no SDT, e começa a ficar trabalhando abaixo disso aqui, temos que ver como vai ser o rompimento dessa região, se houver, para poder acreditar aí em uma grande queda no Bitcoin, porque se isso de fato acontece, se essa queda vem no Bitcoin depois de romper aqui a barra do 5 de agosto, a gente vai ter uma queda muito forte. Por quê? Porque tem muita gente comprometida na compra aqui, como está mostrando. Então, galera, voltando agora à realidade, exatamente aquilo que eu estava falando, né? Então, desse movimento de queda para vir buscar 50, a região, primeiro eu estava falando de 57, depois o preço médio de quem entrou comprado nessa região, e agora o preço médio, que é justamente aqui os 50% dessa região do 5 de agosto. Esse preço médio aqui, ele está representado justamente por esses camaradas que compraram em 2023, em 5 de agosto, não me engano, 5 de agosto não, perdão, foi aqui no dia 24 de outubro. Então, ele bateu uma vez nessa região aqui, começou a subir, bateu nessa região e começou a subir novamente. A gente perdeu o preço médio de 5 de agosto, beleza. Só que a gente está em cima da região desse preço médio dessa galera lá de 24 de outubro. Então, são regiões importantes. Ah, você está comprando Bitcoin? Óbvio! Desde a semana passada eu estava falando para vocês que eu tinha aberto lá uma operação na Uniswap lá, né? No caso, eu deixei lá Bitcoin com Ethereum na paridade deles, e aí eu tenho um ponto específico lá para eu trocar tudo por Bitcoin. Então, eu deixei lá. Eu estou lá por conta das taxas, mas eu estou comprando Bitcoin nessas regiões. São regiões importantes para mim. E como eu já comprei em 50, como eu já comprei nessas regiões aqui, então eu vou deixar lá tiro, porrada e bomba. Então, essas regiões para mim são importantes. Então, a gente veio buscar praticamente ali região de 52, 190,73, que é uma região muito importante, que é o preço médio que fez toda essa alta aqui no Bitcoin acontecer, tá? Então, esse ponto que o Bitcoin ele se encontra é um ponto muito interessante. Vamos pegar um gráfico semanal da vida e a gente vai ver aqui que esse camarada aqui do semanal, ele está respeitando aqui justamente o preço médio, né? Então, a gente tem a onda complexa nessa região e esse semanal aqui no Bitcoin, ele está justamente em cima dos 50%. Eu sei que isso aqui dá medo em muita gente, galera, mas eu já vi isso aqui acontecer muitas vezes, beleza? Muitas vezes, certo? Então, aqui são os preços médios que a gente já veio buscar, né? Nessas regiões, e olha que interessante, eu vou começar por esse aqui, que foi o maior no semanal, né? Então, se eu for pegar aqui no semanal, ó, eu vou pegar um semanal, vou fazer o quê? Vou pegar os 50%. 50% está passando mais ou menos aqui nessa região. Então, o que acontece com o mercado? Então, o mercado aqui, ele tem uma queda, né? O mercado aqui, depois que ele faz uma barra de atividade profissional, ele tem uma queda para vir buscar justamente o preço médio uma vez. Ele veio buscar novamente aqui o preço médio duas vezes, né? Além do preço médio, tinha que os 50% do movimento. Andou aqui 1, 2, 3, 4 semanas aqui nessa região para poder disparar. Ou seja, o preço ele não rompeu a região aqui de médio, ele não rompeu a região de 50. Aqui não rompemos o médio, aqui não rompemos o 50. Ou seja, eu tinha uma grande margem aqui porque o preço estava acima dos 50% da barra de atividade profissional. E isso aqui dá medo. Quantos porcentos, mais ou menos, aqui no gráfico semanal isso aqui deu? Pô, a gente está falando de semanal. Vamos pegar lá no último fundo, no último topo, e no último fundo a gente tem uma queda justamente de 20,25% de queda antes dessa alta. Depois a gente teve outra queda, galera. E olha só, em cima dos 50%. Então, se eu for pegar aqui novamente aqui, vou pegar lá da última altinha que teve ali na semana e jogar lá para baixo, lá no último pavio, mais quantos por cento? 21,65% de queda.
justamente dentro do padrão que é esperado. E qual é o padrão que é esperado? Justamente os 50% de atividade da barra de atividade profissional, ou seja, 50% dessa barra aqui, ó, 50. Estamos praticamente nos 50% dessa barra. E ele veio uma queda aqui de 22%, né, se eu não me engano, e aqui de 21%. A gente rompeu os 50% aqui dela? Não, a gente não rompeu. Alta, depois uma alta muito grande, tá? Então, nessas 2 semanas que teve essa queda, a gente teve uma queda bem acentuada. Agora, tu vai pegar aqui no gráfico semanal e você vai pegar e vai jogar lá para cima. E você vai ver lá que o Bitcoin ele chegou a bater, deixa eu ver aqui, lá no topo 3, 198% de alta aqui nessas semanas. Então, exatamente o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo no gráfico diário. Mas eu não gosto de falar isso porque a galera pode pensar que eu estou falando assim, só porque aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Não estou falando isso. Eu estou falando aqui e dando detalhes para você do que aconteceu. Não estou falando só, aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Não, eu estou te mostrando justamente como aconteceu. Não só porque aconteceu. Eu estou te falando como aconteceu. Barra de atividade profissional, 50%. Preço médio, não rompimento, alta. Se eu for pegar esse gráfico aqui e for diminuir ainda mais, tu vai encontrar mais candles aqui, tá? Aqui lá no Corona, né? Aqui, ó, depois do rompimento de 50%. Cara, tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Se eu for botar esse gráfico semanal aqui para rodar, entendeu? Então, essas regiões são regiões importantes, tá? Então, o que o mercado ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um reteste no semanal. Eu vou pegar aqui o semanal aqui agora, vou deixar bem desenhado aqui, ó. Esse é o camarada aqui, né? Então, a gente tem quantos por cento de queda aqui? Vou falar de porcentagem de queda, mas não é para relevar isso, tá? Isso aqui não interessa. Vamos pegar esse último ali. Vamos pegar lá do último, né? O último foi aqui. Então, eu estaria mais ou menos aqui com 27% de queda. Só que eu estou pegando de lá, né? Vamos pegar desse último aqui, ó. Depois da queda, depois da atividade profissional, na verdade. Depois da atividade profissional, a gente fez aquele topinho lá, veio buscar agora 18% de queda. A gente chegou a 18% de queda, mais ou menos. Depois da barra de atividade profissional, né? Só que eu peguei lá o topo, 22%, não é isso? Vamos lá. Depois do topo da barra de atividade profissional, a gente chegou a bater 19%, 20%, tá? Então, se for pegar lá do topo mesmo, o topo tá mais ou menos aqui, ó. Tá? É porque esse aqui foi em zigue-zague, ali já foi direto, aqui é uma onda complexa. Então, se for pegar até nos 50%, 26% de queda aí no semanal. Então, o que está acontecendo, galera? É justamente esse teste, tá? Esse teste aqui está acontecendo. Então, novamente, eu vou pegar aqui e desenhar isso para vocês. Daqui a barra de atividade profissional. Eu peguei a maior que é justamente essa aqui. E aí está aqui o 50%. O 50% aqui. Testou quantas vezes? Uma vez, 2 vezes. Não rompeu, não ficou abaixo dos 50%. E a gente teve toda essa alta no Bitcoin. O que está acontecendo novamente aqui? Eu estou pegando aqui a última barra do gráfico semanal, estendendo ela e colocando aqui nos 50% dela, tá? Mas a gente está rompendo aqui os 50%, diferente daqui que não rompeu e que não rompeu. Olha só, estou falando de gráfico semanal. O preço está em cima do preço médio, tá vendo que já voltou um pouquinho? Então, teria que esperar essa semana fechar. Semana fechando abaixo do nível de 50, já é um problema. Aí sim já é um problema. O preço, a vela ainda não fechou, essa vela é uma vela semanal. Então, eu preciso que essa vela aqui feche para eu entender o que de fato está acontecendo. A configuração que está nesse exato momento é uma configuração, né, preocupante. Cara, liga um alerta, mas ainda está dentro do esperado, que é o preço médio. A gente não teve isso aqui, a gente não rompeu os 50. Mas, se tu for pegar esse gráfico, e você vai colocar isso aqui, ó. Você vai pegar esse gráfico aqui e vai fazer isso aqui, ó. Eu estou te mostrando aqui o que o gráfico fala por detrás dos gráficos. Eu tenho aqui uma barra de atividade profissional, eu tenho aqui uns 50%. Olha que interessante. Aqui o preço ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. O mercado ficou 8 semanas abaixo do nível de 50%. Tá falando que então quando o preço fica abaixo do nível de 50% é perigo. Mas olha quem está segurando o preço. Olha quem está segurando o preço aqui. Essa linha amarela. O que essa linha amarela representa? Ela representa justamente o preço médio de quem entrou comprado nessa semana. Então, veja que por mais que a gente esteja
né? Por mais que a gente esteja abaixo do nível de 50, que é negativo, a gente tem um preço médio segurando essa base. Então, o preço médio segurando essa base aqui. Ou seja, vamos lá. Vou aumentar para vocês. Está aqui, ó. Então, o preço médio está aqui, ó. A gente está abaixo de 50? Tá. Mas a gente fechou abaixo aqui da semana, fechou abaixo do preço médio? Não, galera. A gente não fechou. E o que está acontecendo aqui? O preço médio, né? Vamos lá. O preço médio está aqui os 50%. É porque aqui não dá para marcar, né, galera? Não dá para marcar. Vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui é os 50%, mais ou menos aqui 50% aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O preço, aqui é os 50% mais ou menos. O mercado ele está vindo aqui para baixo dos 50%. Mas ele perdeu, ele fechou abaixo do preço médio de quem entrou comprado nesse candle? Não. Realmente ele não fechou abaixo. Coisa que aconteceu também lá no passado. Só que isso aqui que aconteceu no passado, eu tenho fundamento. Eu tenho essa barra aqui, ó, tá vendo que até tentou romper. Se for colocar no que é, até tentou romper, ó. Tá vendo como tentou romper, depois voltou para cima? Então, galera, esse gráfico aqui é gráfico semanal. Então, a gente tem que observar isso. Então, o que eu tô falando para vocês é uma queda interessante, é uma queda que tá dentro do esperado, tá? Tá dentro do esperado. Eu, de fato, não acreditava, eu vou ser bem sincero, eu não acreditava que a gente ia chegar nesse ponto aqui por conta da configuração do gráfico diário. Mas, infelizmente, aconteceu e isso, né, tá dentro do esperado. Então, nós temos que esperar essa vela aqui semanal fechar. Falta 2 dias aqui para fechamento da vela. Fechamento abaixo da vela, abaixo desse nível, aí é um pouco preocupante. Fechamento acima já é tranquilo, porque vai me lembrar muito isso aqui, tá? E esse momento que a gente está passando é a mesma coisa daqui, é a mesma configuração, tá? Eu tenho base para falar isso porque eu estou vendo aqui, cara. Eu estou vendo aqui o preço médio trabalhando muito fielmente nessas regiões, assim como trabalhou aqui. Aqui a gente fechou abaixo dessa média aqui. Lembrando, essa média aqui é uma média de volume, tá? Ela é uma média ponderada em volume, não é uma média que tu bota em 200 dias, 50 dias, não sei quantos dias, não. Essa média aqui é voltada justamente no preço médio da galera que sustenta o mercado. Então, a gente não rompeu essa média. Então, é justamente o que a gente está fazendo aqui. Só que agora está a médio prazo aqui, na verdade, né? A curto prazo, na verdade. Então, vamos esperar um pouquinho para a gente entender, de fato, o que pode acontecer. Fechamento abaixo dessa média. Aí eu já começo a ficar um pouco preocupado aqui, beleza? Gráfico diário, vamos lá. Então, fechou. Já são 9 horas e 7 minutos. Então, olha só. A gente já fechou acima da média, tranquilo. Fizemos aqui uma barra de atividade profissional, não tão elevada, mas ela está aqui. E vamos ver como é que vai fechar agora aí os próximos dias, né? Vamos ver como é que vai fechar amanhã. Vamos saber se realmente a gente vai fechar abaixo, né, ou acima desses níveis de 52. A princípio, a gente já rompeu essa média dessa galera aqui, mas como eu falei para vocês, né? Rompimento aqui, mas essa outra está segurando nessa região. É positivo isso aqui? Obviamente que não é positivo, galera, né? Aqui não é positivo. Mas a gente está dentro de um padrão aqui muito interessante. Então, no gráfico diário, se eu pegar aqui e estender, né? Estender aqui ao gráfico diário, eu vou pegar os 50% que está aqui mais ou menos nessa região. É mais ou menos essa região. E a gente ainda não rompeu os 50%. Não rompeu os 50%. Então, ainda há uma esperança nessa região aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Aqui é uma boa região para comprar? Galera, eu estou comprado dos 50. Aqui eu já estou ficando abaixo do nível que eu comprei. É interessante eu ficar aqui? Sim, é interessante eu comprar mais aqui. Tanto que eu falei para vocês aí na última que eu estava comprando de forma ali de DCA lá na Uniswap, beleza? E vamos ver se vai bater as minhas ordens para ficar 100% em Bitcoin. Espero que bata, né? Mas essas regiões são regiões interessantes. Então, quando eu passo para um gráfico aqui do Bitcoin, não, eu quero o USDT, o gráfico de dominância do Tether. O USDT, a dominância do STT. Então, a gente consegue perceber o quê? Aqui, a demanda, ela é crescente, a gente consegue perceber isso aqui, né? A gente rompeu essa região, voltou a testar uma vez, 2 vezes, não conseguiu romper para baixo, e está vindo novamente testar essa região. Nesse exato momento, é quase a mesma coisa que está acontecendo no Bitcoin, só que aqui a gente está em uma distribuição até o momento. E aí a gente tem essa baixa da profissional e a gente tem os 50% que está passando nessa região. Só que aqui a gente rompeu os 50% no gráfico do SDT. E o que isso acontece? Isso é ruim? Cara, aqui é ruim. Porque se esse gráfico do STT ele começa a ficar acima, eu tenho demanda,
a tendência, obviamente, que é o mercado ele querer subir para vir buscar próximas regiões. Se isso acontece, a demanda entra. Se a demanda entra, a procura entra para o SDT, né, pelo dólar, significa que eu tenho uma desvalorização do Bitcoin e o Bitcoin tende a corrigir mais forte, tá? Então, isso aqui é uma coisa preocupante para mim nesse exato momento, tá? Aqui no SDT, isso aqui me preocupa, porque eu estou acima praticamente não, eu estou acima, cara, dos 50% da atividade profissional do dia 5, tá? Então, o que me resta de esperança é o OBV ele começar a perder essas linhas aqui e perder esse ponto aqui. É isso que me resta no SDT. Aí eu vou acreditar que o mercado ele vem caindo novamente. E isso favoreceria o Bitcoin. Só que nesse exato momento, nessa configuração que está aqui, o Bitcoin não tem mais força do que o SDT. O SDT tem mais dominância, a procura por SDT está maior. Não sei se eles sabem de alguma coisa, não sei o que pode acontecer, não sei se vai sair alguma coisa na mídia, não entendo. Isso eu realmente, de fato, não entendo. Mas eu entendo que a procura por o SDT está bem maior. E isso aqui fica ruim para o Bitcoin, tá? Mas ainda tem essa esperança aqui. E vamos ver como é que vai fechar esse gráfico semanal, que vai ser interessante para mim. Então, o SDT, ele tem demanda, ele tem mais força, ele está rompendo 50, ele está rompendo o preço médio, galera. Esse preço médio de quem está vendido, né? Quem está vendido ali, é muito importante, cara. Tá rompendo o preço médio dos vendidos, a demanda tá entrando rompendo. Então, a gente tem mais demanda aqui por SDT. Isso é muito ruim, cara. Isso é péssimo aqui pro Bitcoin. Mas vamos ver como é que vai fechar essa semana pra gente ter uma base melhor do que eu tô falando, beleza? Então, nesse ponto aqui, tu compraria Bitcoin agora, nessa região? E a galera sempre pergunta, cara, essa região aqui para mim eu sempre compro, porque, como eu tô falando para vocês, eu tô comprando no swap, tá? Mas vamos dizer que eu não tô no swap aqui, eu tenho uma grana aqui, sei lá, 5 mil reais. Se eu quiser comprar aqui, comprava aqui, sei lá, 2.500 nessa região. Isso eu, cara, tô falando de mim, o que eu faria, tá? Nessa região aqui, porque é uma região para mim interessante. Isso aqui eu vejo muito, diariamente eu vejo esses padrões acontecendo, tá bom? Então, mas isso para mim é realidade. Mas aqui sim, na minha opinião, é uma região interessante. É uma região arriscada, mas é uma região interessante. E, geralmente, essas regiões são muito prazerosas quando elas são acertadas, tá? Então, essa região aqui é importante. E lembrando que o SDT, a configuração que o SDT está fazendo não é uma configuração muito boa, certo? Quando eu venho aqui na outra plataforma aqui, para a gente olhar como é que está a situação, a gente consegue perceber, né, que a gente tá, a gente tem aqui acumulação, né, distribuição, acumulação. A gente tem aqui outra acumulação e a gente começa a passar pelo processo de distribuição. Se for pegar aqui, mais ou menos onde está o preço ali dos 70%, né, está ali no 66.406,23. Ou seja, o mercado aqui, ele está fazendo aqui uma distribuição, até falei isso para vocês, só que esse ponto aqui é um ponto interessante, que ele pode fazer esse movimento, tá? Então, se eu for pegar aqui no que é, ainda assim eu estou dentro de um padrão aqui, ó. Se eu puder fazer isso aqui, ó, a gente não violou 50%. Então, isso aqui pode acontecer, tá? É a nossa esperança ainda, beleza? Mas a configuração aqui é de distribuição, beleza? Qual seria o próximo ponto ali do Bitcoin se ele fosse querer vir buscar liquidez, bastante liquidez? Seria na região ali dos 43, por aí, mais ou menos. Isso mesmo, 43, mais ou menos. Tá? Que seria a próxima região, que é a próxima parada do Bitcoin, coisa que eu, particularmente, ainda não acredito por conta dessa situação aqui, beleza? Certo? Vamos ver lá nos ETFs o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente começa a ver aqui, ó, foi feriado, no dia 2, no caso, acho que foi feriado lá. No dia 3, a gente começa a perceber que a gente teve uma desova de 287 milhões de dólares do ETF, estão vendendo, né? Do dia 4, a gente teve aqui 37,2 milhões de dólares, né? Eles estão vendendo também, fecharam negativo. E no dia de hoje, 5, na verdade ontem, não é isso? Foi ontem? 5 foi ontem. Era para estar 6 aqui, não entendi. 5, 5 foi ontem. Eu tô doido, galera. Pelo menos eu acho que é 5, né? Enfim, a gente fechou ali com 61,6 milhões de dólares, tá? 61,6 milhões de dólares. Então, cara, os caras estão vendendo desde o dia 3, cara. 3, 4 e 5 eles estão vendendo, né? Estão vendendo. Agora, quem está comprando da mão deles, né? Quem está comprando nessa região aqui? É de se ficar alerta, né? De se ficar alerta, beleza? Mas essa galera que está despejando nessas regiões, certo?
Vamos ver aqui rapidamente aqui o BLX, como é que ele está o BLX. Eu falei do gráfico BLX para vocês já. Geralmente eu gosto de ver esse gráfico no gráfico, aqui no BLX, tá longe, né? Mas eu gosto de ver aqui no mensal. Então, no gráfico mensal, já até deixei no ponto aqui para vocês, né? Ali de 43.447,48 ali para gráfico mensal. A gente consegue perceber ali a grande resistência do Bitcoin, né? Que a gente já bateu e a gente está querendo começar a renovar fundo ali no OBV. Isso seria negativo, porque a gente poderia ter quedas para vir buscar a região aqui de VW, região que, né, seria uma queda bastante acentuada aí, uma vez que eu estou olhando o gráfico mensal aqui do BLX, né, do Bitcoin, que é o gráfico mais antigo, né? Então, toda essa resistência do Bitcoin ali para ficar acima dos 62 é justamente por conta aqui desses picos do halving de 2020. Não foi o pico maior do halving, mas foram os picos que antecederam essa queda toda aqui no Bitcoin. E quando a gente começou a comprar Bitcoin lá no 16, 17 mil dólares, né? E veio toda essa queda aqui no Bitcoin, tá? E a configuração, como eu até falei para você na última análise, que estava feio aqui no gráfico mensal, justamente por conta da configuração aqui. A gente estava abaixo do nível 62, a gente tem que ficar acima. Aqui a gente teve tudo para ficar acima, aqui a gente teve tudo para ficar acima, mas de fato, esse mês de agosto, esse mês de setembro, a gente está fechando abaixo desse nível, que é muito importante. Então, a próxima parada seria a região de 43. Mas, essa região de 43, ela de fato, tem que acontecer isso aqui, galera. Tem que acontecer esse rompimento. Eu não vou acreditar nesse rompimento ainda. Beleza? Vamos ver aqui rapidamente. Seria 50% aqui nessa região de 51, né? 51 seria. Mas, para a gente romper essa região de fato, né? A gente teria que romper toda essa barra de atividade profissional do dia 5. Aí sim eu acredito em uma sangria mais forte para o Bitcoin. Enquanto isso não acontece, eu não acredito. Beleza? Eu acho que é só isso que eu tinha para falar, galera, para vocês. Deixa eu ver como é que está o gráfico semanal aqui do SDT. Mas ele está rompendo até as regiões interessantes. Ah, mas tem uma... Tem, cara. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Teria aqui uma... É, aquilo que eu estou falando para vocês, que eu estava esperando, né? Olha aqui, cara, a demanda é muito forte no semanal aqui, tá muito forte o semanal. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui. Era bater nessa região aqui e começar a cair, né? Pra gente perder a dominância aqui do teto. Mas não é o que tá acontecendo, mas aqui no gráfico semanal aqui tá muito nítido, ó. Bateu aqui na resistência, tem aqui, ó, começou a subir tudo. É uma região, cara, de fato, deixa eu ver aqui, a última barra foi essa aqui. Olha só, olha que interessante aqui, ó, no gráfico semanal do SDT. Então, se eu for pegar o gráfico semanal do SDT, olha só, eu tenho atividade profissional aqui embaixo, poderia pegar essa barra aqui, né, e fazer 50%. O que aconteceu aqui? O preço, ele ficou abaixo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas abaixo aqui, dessa região. Vamos traçar o preço médio, que eu não tracei? Vamos lá, vou pegar o preço médio aqui desse camarada. Olha só que interessante. Então, a gente pegou aqui o preço médio dessa galera que comprou. A gente tentou ficar abaixo, né? Ficou abaixo, mas só que voltou para cima. E depois disso, a gente não perdeu mais esse preço médio. Ou seja, o preço aqui é sustentado por essa barra de atividade profissional. Certo? Isso aqui eu vou até tirar daqui. Vou deixar livre isso aqui para ele. Pronto. Então, aqui na semana aqui, a gente já está aqui perto, né? Então, a gente pegou aqui, a gente está perto aqui dessa região. Ó. Essa região aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Não era para tirar essa aqui não, né? Mas 50% aqui, a gente tá rompendo. Até os 50% semanal a gente tá rompendo aqui. Eu acho que essa correção aqui correção não, né? Essa subidinha aqui do SDT ainda vai dar, viu, cara? Eu acho que ainda vai dar ainda. Será que no 7.10? 7.10, cara, tá no 50% do movimento praticamente, né? 50% do movimento. Mas interessante, porque essa barra aqui, cara, tem que voltar para baixo, pelo amor de Deus, né? Tá ganhando força acima do 6.7. Tá ganhando força acima do 6.7. Então, não sei como é que vai ser isso, né? Mas a demanda, de fato, aqui tá entrando aqui no SDT, certo? Galera, então é isso que passa para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Essa queda aqui, por mais que seja terrível, por mais que seja, né, tenebroso aí, como a galera aqui chama aqui na minha cidade, é uma queda que ainda tá dentro do esperado aqui, galera, tá? Ainda tá dentro aqui do esperado. E agora a gente fechou bem abaixo aqui dos últimos,
né? A gente consegue perceber que a gente tem mais oferta aqui nessa região, então mais oferta nessa região aqui, então a galera está vendendo bastante, né? Os players estão vendendo, isso fica muito nítido quando a gente vem aqui, né? Então, 287 milhões de dólares, 37 milhões de dólares, 101,6 milhões de dólares em ETF de Bitcoin, e a gente consegue ver essa desova aqui de Bitcoin e o rompimento de último fundo ali do OBV, o que não é nada positivo. E a única esperança é essa barra de 5 de agosto de 2024, beleza? E o que tu acha? Será que o Bitcoin vai romper essa barra aqui, vai romper de vez e vai quebrar esse padrão aqui, que é um padrão muito conhecido? Ou a gente vai começar a subir e a gente não vai romper essa região de 52, beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos ter muita calma aí nessa hora. É uma hora um pouco complicada, mas de fato, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Mas, revisando, o Bitcoin, pela situação que se encontra no STT, não tá legal, tá? O STT, a gente tem mais força no gráfico semanal, no gráfico diário. Isso pode levar com que o STT ele venha buscar a região de 7,10, né? No gráfico diário aqui, não sei se está Fimate, está na Fimate. A gente está praticamente ali, chegando perto dos 50, que está ali no 6,67. E quem sabe ali 7,10, fazendo assim com que o Bitcoin tenha uma correção um pouco mais forte ali. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Boas operações a todos. Os.